Oi pessoal, aqui é Bianca Pio, apresentadora do Guilhotina. Você que é nosso ouvinte fiel percebeu que a gente deu uma pausa na publicação dos episódios. Quem acompanha as redes sociais do Le Monde Diplomatique Brasil deve ter visto que estamos passando por dificuldades financeiras que estão impactando a produção do nosso podcast. Estamos organizando as coisas e tentando viabilizar a continuidade do nosso trabalho. Em breve vamos trazer novidades sobre isso e vocês serão os primeiros a saber. Você fica agora com o segundo episódio da série especial Transição Energética, Solução Verde ou Negócio. E voltamos na quinta-feira com o nosso episódio regular. Obrigada e até breve. A mineração tem um privilégio de explorar dentro de uma floresta nacional, enquanto as comunidades são altamente reprimidas pelos órgãos ambientais, ou foram ao longo da história, por produzirem suas ações tradicionais dentro da floresta nacional. O impacto da mineração na crise climática é direto, né? O setor representa aí de 7% em termos de emissões diretas até 28% contando as emissões indiretas. Começa agora o segundo episódio da série Transição Energética, Solução Verde ou Negócio, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Comissão Proíndio de São Paulo. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve ouvintes, tudo bem? No episódio anterior, de estreia desta série, falamos com especialistas e movimentos sociais sobre a necessidade de realizar a transição energética para combater as mudanças climáticas, mas também sobre os problemas que essa transição pode trazer. Quer dizer, vimos que simplesmente trocar uma matriz energética por outra, sem alterar os sistemas de produção e consumo atuais, está trazendo graves impactos sociais e ambientais. Isso porque aumentar a geração de energia com baixa emissão de carbono provoca um aumento brutal da demanda por minerais. Neste episódio, vamos olhar em detalhes o caso de Oriximiná, um município que fica no norte do Pará, a 800 quilômetros de Belém. Oriximiná faz fronteira com 2 estados, o Amazonas e Roraima, e com 2 países, a Guiana e o Suriname. Esses navios que passam aqui na frente de Oriximiná, praticamente todos os dias passa um naviozão desse para carregamento de minério de bauxita. Olha o tamanho do monstro aí, ó. A gente escolheu falar deste caso porque o município é o maior produtor de bauxita no Brasil, uma rocha avermelhada, fundamental para a produção de alumínio, que é utilizada na fabricação de latas, computadores, aviões, carros, na construção civil. O Brasil possui a 4ª maior reserva de bauxita do mundo, e sem alumínio não tem transição energética. Ele é um material essencial nesse processo porque é utilizado na fabricação de diferentes produtos e equipamentos de tecnologia de baixo carbono, embalagens de baterias, células de combustíveis de hidrogênio, pás de turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos, infraestrutura de transmissão de energia. Sobre esse assunto, a gente conversou com o pesquisador e professor da Universidade Federal Fluminense, Luiz Jardim Vanderlei, que estuda mineração e conflitos socioambientais. A solução a partir da transição energética, ela propõe um conjunto de medidas, na verdade, de aceleração do capitalismo em direção ao capitalismo verde. Então, o que a gente vai ter nesse processo é uma adaptação do modelo energético para eólicas, por exemplo, ou solares, usinas solares. O que a gente tem em torno disso é uma série de impactos em cada um desses novos mecanismos. Ou seja, a gente vai produzir novamente um conjunto de extrações de minério, produzindo aí impactos em comunidades, produzindo aí contaminação de água, produzindo também um grande excesso de consumo de água, produzindo conflitos, violência com as comunidades onde se exploram os minérios, mas também ao longo da cadeia, como a produção de aço, a produção de alumínio, ao longo da cadeia, não só na extração, mas na transformação do minério em alumínio, do minério em aço, a gente também vai ter
um conjunto de impactos, seja pela poluição do ar, seja pela contaminação, seja por inúmeros acidentes trabalhistas, né? Então, o impacto dessa solução é gigantesco ao longo de toda a cadeia, desde a mineração até a produção de novos equipamentos dessa transição energética. Como o pesquisador Luiz Jardim Vanderlei falou, a mineração é uma atividade com muitos conflitos socioambientais. Agora, imagina quando essa extração acontece no meio da floresta amazônica. Esse é o caso de Oriximiná. A mineração industrial na Amazônia, de modo geral, ela é um pouco diferente da mineração no quadrilátero ferrífero, no caso de Minas Gerais, que inclui essas cidades como Mariana e Brumadinho, que estão ali na região metropolitana de Belo Horizonte, porque na Amazônia é muito comum, e esse é o caso em Oriximiná, de você criar uma cidade operária, né, que vai abrigar os funcionários que vão trabalhar na mina. Este é o jornalista Maurício Ângelo. Ele é diretor do Observatório da Mineração e investiga há anos a situação em Oriximiná, município que é maior do que países como Portugal e Coreia do Sul. Eles criaram uma cidade operária próxima a Oriximiná, né? Criaram um aeroporto, bairros inteiros, que é Porto Trombetas. Porto Trombetas é o nome da cidade. Então, a mineradora tem um controle praticamente absoluto da vida daquela cidade ali de Porto Trombetas, que faz parte de Oriximiná, mas estamos falando de distância significativa, pelos rios principalmente, né? Via aérea é rápido, mas por rio demora bastante tempo. Estamos falando de um complexo gigantesco de barragens, são quase 30 barragens de mineração da MRN em Porto Trombetas, Oriximiná. Mas então a mineradora tem um controle absoluto. Estamos falando de uma área, no caso de Oriximiná, de uma área bem relativamente remota da Amazônia, né? Então o que acontece lá é muito difícil que vaze, né? Que saia para a sociedade em geral, de uma área cercada de comunidades quilombolas, ribeirinhas, unidades de conservação, terras indígenas, de uma área muito estratégica, tanto do ponto de vista ambiental quanto do próprio ponto de vista do setor mineral, né? Estamos falando de uma cadeia da bauxita que vira alumínio, que é basicamente alimenta o mercado interno, mas é sobretudo exportada e é dominada por grandes empresas transnacionais, né? Por multinacionais. No passado a Vale foi a sócia majoritária durante muito tempo e no ano passado a Vale vendeu a sua parte para uma empresa suíça, a Glencore. Então agora a MRN, no caso, a mineração Rio do Norte está sob domínio majoritário de empresas estrangeiras. MRN, Mineração Rio do Norte. Atualmente são 3 empresas acionistas: a Glencore, majoritária e que o Maurício já mencionou, a australiana Salt 32 e a Rio Tinto, que é anglo-australiana e é considerada a segunda maior empresa de metais e mineração do mundo. A MRN, que atua em Oriximiná, é a 4ª maior produtora mundial de bauxita e a maior do Brasil. Ela é uma empresa que trabalha com mineração há mais de 4 décadas na Amazônia e faz isso numa região que é a casa de povos tradicionais, de milhares de quilombolas. E a cada dia, essa mineração invade mais esses territórios, embora o discurso da empresa seja exatamente o oposto disso. São 43 anos de empresa, o mundo mudou muito nesse período, a indústria de mineração como um todo mudou, a necessidade de ter uma responsabilidade ambiental e com as comunidades do entorno virou uma coisa primordial. Eu digo sempre que todo mundo que trabalha aqui é mais do que você simplesmente trabalhar numa empresa. Você tem que cuidar não só da empresa, você tem que cuidar do entorno, dessa floresta, dos rios, das águas e das comunidades que estão junto também, né? Então eu acho que essa evolução foi importante e essa mentalidade está cada vez mais presente. Não é simplesmente tirar o minério, vender e ganhar dinheiro para o acionista. É preservar, recuperar e gerar um desenvolvimento sustentável para a região. Antes de a mineração Rio do Norte chegar à região do Rio Trombetas, na década de 70, os quilombolas de Boa Vista, que é a comunidade mais próxima da mineração, viviam com fartura.
Não faltava caça, peixe e frutos da floresta, segundo informações do relatório do estudo Componente Quilombola do projeto Novas Minas, produzido pela própria MRN. Hoje, o quilombo vizinho à Vila Portuária amarga altos índices de pobreza, falta de eletricidade e ausência de saneamento. Todos esses impactos, que continuam nos dias atuais, fazem de Oriximiná um caso emblemático, como explica o pesquisador Luiz Jardim Vanderlei. É um caso bastante polêmico, bastante problemático do ponto de vista dos impactos ambientais e socioambientais na Amazônia. O primeiro ponto a se colocar é que a bauxita, né, que é o principal minério produtor do alumínio, ela vem sofrendo, né, um conjunto de novas demandas para atender a transição energética. Então, esse é um ponto que a gente pode elucidar. E o que a mineração Rio do Norte vem planejando é um crescimento, né, das suas áreas de extração. Né? Então, está em curso um processo de licenciamento que a mineração do Rio do Norte vai licenciar novas minas. Esse é, inclusive, o nome do projeto, Novas Minas. Então, vai abrir um conjunto de minas que vão ser exploradas nos próximos 15 anos para extrair bauxita, para se transformar em alumínio em Barcarena, né, no Pará também. A MRN precisa de novas minas de bauxita para continuar produzindo. Por isso, demos início ao processo de licenciamento ambiental do projeto Novas Minas, também conhecido como PNM, que vai permitir a mineração de bauxita em 5 novos platôs. Os platôs estão distribuídos por 3 municípios: Oriximiná, Terra Santa e Faro. Com o PNM, a MRN continuará reafirmando seu compromisso com a mineração sustentável no coração da Amazônia. E os impactos que a mineração vem causando na região, em Oriximiná, são de décadas. Né? Desde o início, em 79, para se ter uma ideia, a mineração Rio do Norte produziu o maior impacto ambiental da história da mineração na Amazônia. Ela injetou diretamente, isso era um processo legal na época, né? Ela jogou rejeito de bauxita, né? Lama de bauxita, diretamente no Lago Batata durante 10 anos. Só em 89 se parou de jogar o rejeito da bauxita no Lago Batata. Aí se construíram inúmeras barragens, são inúmeras barragens, são mais de 20 barragens, é um dos maiores complexos de barragens de mineração da Amazônia, se não o maior. E quem vem sofrendo o impacto desse empreendimento da mineração Rio do Norte? Vem sofrendo os quilombolas, né, comunidades quilombolas ao longo do Rio Trombetas. Então são inúmeras comunidades afetadas pela mineração Rio do Norte, que têm efeitos mais próximas à mineração, ou mesmo em áreas que a mineração vai se expandir agora, então vai se reduzir o acesso aos platôs, onde estão, sobretudo, os castanhais, onde as comunidades fazem coleta de produtos da floresta, e também comunidades ribeirinhas do Lago Sapucuá. Então, essas comunidades ribeirinhas do Lago Sapucuá também têm uma relação íntima com as sementes, com a floresta, com a madeira, com a caça, dentro dessa floresta nacional. Então a mineração tem um privilégio, e aí eu vou dizer o privilégio por quê, né? Um privilégio de explorar dentro de uma floresta nacional, enquanto as comunidades são altamente reprimidas pelos órgãos ambientais, ou foram ao longo da história, né? Por produzirem suas ações tradicionais dentro da floresta nacional. Então a gente tem uma desigualdade de posicionamento, uma desigualdade de fiscalização frente à mineração e frente às populações tradicionais ao longo do tempo. Então esse é um caso muito emblemático para a gente entender os impactos da mineração na Amazônia. Só para você entender bem o que o Luiz Jardim falou, a mineração tem autorização dos órgãos governamentais para atuar dentro da Floresta Nacional de Saracá-Taquera, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, vinculado ao governo federal. Lembrando que Floresta Nacional é uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável.
Esses peixes central, como bem aracu, matrinchão, esses peixes aí era o que tinha demais nesse canal. Hoje a gente não vê mais. Aqui era um paraíso de água, era lindo demais. Muito peixe, muita caça e para hoje muito longe do que era. A gente não sabe pescar. Eu tenho 31 anos e se me der uma linha, um caniço, alguma coisa para pescar, eu não sei pescar. Eu não sei plantar. Eu não sei caçar. Porque essa empresa tomou tudo isso de nós. A gente não tem território para isso. Olhando meu filho naquela idade, fico assim pensando, daqui a pouco eu vou me embora. O que meu filho vai ficar fazendo numa terra que está destruída? O rio está destruído, você entende? Cara, dói o sofrimento da comunidade de Boa Vista, porque não tem um lago para pescar, não tem uma terra para caçar e sendo invadido de todos os lados. Esses depoimentos de quilombolas e ribeirinhos da região mostram que fazer resistência em um local como Oriximiná não é tarefa simples. É o que explica o jornalista Maurício Ângelo, que conta os principais relatos e denúncias que pessoas das comunidades fazem ao Observatório da Mineração. É importante dizer que tanto no caso de Oriximiná quanto em casos semelhantes, ou seja, uma mineradora que tem um domínio ainda maior sobre uma cidade, uma comunidade, uma região, é muito comum que o relacionamento dessa mineradora com as comunidades você tem fases ao longo dos anos, das décadas, né? Então, normalmente a mineradora sempre tenta ser próximo da comunidade, implantar projetos ali sociais, educacionais, oferecer alguma coisa de infraestrutura em troca, não sei o quê. Você tem momentos de maior tensão, de menor tensão, você tem uma cooptação que às vezes é direta do ponto de vista de cooptar mesmo lideranças, e também a cooptação que acontece pelo fato de oferecer empregos, né, para as pessoas que ali vivem. Então é natural que as pessoas tenham receio de comentar contra a empresa que emprega diretamente alguém ou algum membro da família. E Oriximiná, atualmente, né, a MRN está passando por uma grande expansão do projeto, né, o projeto Novas Minas está sendo analisado para garantir aí a extração de bauxita por mais um bom tempo, mais alguns anos. Então isso obviamente torna a situação atual ainda mais delicada, ainda mais difícil, né? Explica em parte porque as pessoas estão mais recolhidas, mais receosas. E isso é o padrão de várias outras situações, seja com comunidades quilombolas, com comunidades indígenas, ou mesmo em qualquer cidade ali do quadrilátero ferrífero, pela influência que a mineradora tem, não só no poder local, como já pelo peso econômico que tem no município, né, pela quantidade de pessoas que acabam empregando, e também pela influência também no poder estadual e no poder federal. E ao longo do tempo, essas pessoas acabam fazendo denúncias eventualmente sobre a qualidade da água, sobre o risco que as barragens representam, sobre poluição do ar, poluição sonora, sobre desmatamento, sobre o desleixo que muitas empresas têm com os processos de segurança, por exemplo, envolvendo barragens, né, as zonas de autossalvamento, os treinamentos que deveriam ocorrer e não ocorrem, a falta de um diálogo realmente decente, frequente, transparente, informações que não chegam até a comunidade, ou chegam muito pouco, ou chegam truncadas, né? Para quem vive ali, isso é terrível. São todos relatos que se fazem, além da imposição de projetos socioeconômicos que são, no mínimo, questionáveis, não atendem ali, digamos, a necessidade das pessoas, ou tem uma contrapartida muito baixa, né? É o caso da colheita ali de sementes que a MRN plantou ali em Oriximiná e por aí vai. E as pessoas também eventualmente acabam se cansando, né? Normal que se cansem de que as coisas não mudem, porque é muito difícil mudar. Estamos falando de uma estrutura de poder político e econômico gigantesco.
Se a situação já é difícil agora, imagina com o aumento da extração de bauxita nessa área de floresta amazônica. Vamos ter um aumento do desmatamento e outros impactos para a natureza e os povos e comunidades tradicionais que ali vivem. E, claro, impactos para o mundo todo. A Amazônia é a principal região produtora de alumínio do Brasil. A gente tem mais de 80% da produção de bauxita no Brasil vindo da Amazônia e vindo de empresas multinacionais. Então, o que a gente tem na Amazônia é um complexo minero-metalúrgico que visa extrair minério, exporta-se parte desse minério in natura e outra parte desse minério vão para metalúrgicas que transformam esse minério com consumo intensivo de energia. Uma dessas metalúrgicas está em Barcarena e a outra dessas metalúrgicas está em São Luís do Maranhão. Então são esses espaços de transformação intensiva de minério em alumina e posteriormente em alumínio. A relação entre a transição energética e o desmatamento tem diversos elementos, né? O primeiro deles é que a produção de alumínio é altamente consumidora de energia. Esse é um primeiro ponto. Aí o que vão alegar? É que essa energia, em grande parte, vem de hidrelétrica. A gente sabe os impactos que as hidrelétricas vêm produzindo na Amazônia. A grande parte da energia da Alunorte e da Albras, em Barcarena, vem de Tucuruí. Tucuruí produziu desmatamentos intensivos na Amazônia e produziu uma série de conflitos socioambientais na Amazônia. O que a gente teve atrelado a isso, né, são os desmatamentos induzidos pelo entorno desses grandes empreendimentos. No entorno e ao longo das vias de acesso às barragens vão se produzindo desmatamento. E esse é o dado que se tem sobre desmatamento relacionado à mineração na Amazônia. Em geral, as mineradoras dizem que a mineração não produz muito desmatamento. Em geral, elas dizem que o desmatamento está restrito à mina. Mas o que acontece quando uma mineradora chega? Junto com a mineradora vem uma tensão sobre o solo. Vem uma tensão de novos atores. Vem com ela grileiros, vem com ela madeireiros. E isso produz uma intensificação do desmatamento na Amazônia. A gente não pode atribuir diretamente, né, ao alumínio o aumento do desmatamento. Mas a gente pode atribuir a esses grandes projetos o aumento do desmatamento. E se o que se discute hoje em termos de transição energética vai gerar maior demanda de mineração, a gente já sabe que os impactos que esse setor causa na crise climática vão aumentar, no mínimo, na mesma proporção. É o que explica Maurício Ângelo. O impacto da mineração na crise climática é direto, né? O setor representa aí de 7% em termos de emissões diretas até 28% contando as emissões indiretas. O que são as emissões indiretas nesse caso? O impacto de toda a cadeia. A extração, o transporte desses minérios, são de grandes navios graneleiros que circulam o mundo inteiro, de caminhões, de ferrovias. No caso do Brasil, muitos caminhões carregados de minério, especialmente, navios que são usados massivamente, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o próprio beneficiamento desses minerais, a siderurgia, que tem um papel importantíssimo nessa questão das emissões, a indústria de cimento, é importante que as pessoas saibam, a indústria de cimento é dentro de mineração, a indústria da construção civil depende massivamente de mineração. A maior parte dos insumos da construção civil, areia é mineração, né, brita é mineração, o próprio aço, obviamente, né, é mineração, e uma série de outros produtos, componentes, minerais, metais, etc., substâncias. Então, a responsabilidade da mineração na crise climática é gigantesca, né? Do setor extrativo de modo geral, tanto direto quanto indireto. Nossa reportagem entrou em contato com a Mineração Rio do Norte, mas a empresa não respondeu às perguntas enviadas e fez um convite para conhecermos presencialmente as iniciativas de sustentabilidade da empresa no segundo semestre. Como é a legislação atual do setor da mineração? É possível fazer uma transição energética justa? Essas são algumas das questões que a gente vai discutir no terceiro episódio.
que é o último desta série especial. Este foi o segundo episódio da série Transição Energética, Solução Verde ou Negócio, especial do Guilhotina em parceria com a Comissão Proíndio de São Paulo. A CPI-SP é uma organização que trabalha há mais de 40 anos com povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas pela defesa de seus direitos. Para saber mais sobre o trabalho, acesse cpisp.org.br e acompanhe pelo Instagram, @proindiosp, tudo sem acento. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou deste episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que se interessa por este assunto. O terceiro episódio desta série vai ao ar em abril e você fica sabendo do lançamento pelas nossas redes sociais e pelo site do Le Monde Diplomatique Brasil. A produção e o roteiro deste segundo episódio foram feitos por mim, Bianca Pio, pelo Luiz Brasilino e pela Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. A apresentação foi feita por mim e pelo Luiz Brasilino, e a edição é da Beatriz Pasqualino e a sonorização do André Paroche, também pela Rádio Tertúlia. Neste episódio você ouviu áudios do site Mongabay, do canal institucional da Mineração Rio do Norte e do canal Jean Tavares, ambos do YouTube. Obrigado pela audiência e até mais. Série especial Transição Energética, Solução Verde ou Negócio? Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Comissão Proíndio de São Paulo. Apoio técnico, Rádio Tertúlia.